Olá a todos, seja bem-vindo a esse vídeo. O tema é a prisão da Matrix ou a liberdade da alma. Hoje é dia 2 de setembro de 2022. O motivo desse vídeo é acordar. Acordar as pessoas para a realidade que é espiritual. As pessoas vivem todas as suas vidas dormindo. Comem, bebem, dormem, fazem sexo. São funcionais, produtivas para o sistema. Mas em nenhum momento sequer olham para dentro de si. Em nenhum momento sequer estão conscientes do espírito, da alma. Vivem toda a sua vida voltada apenas aqui, à matéria, à carne, os desejos, os interesses, ganhar dinheiro, fazer sexo, comer, e nada além disto. Não conseguem ver nada além disto. Não ache que porque um indivíduo é produtivo, ou porque ele é um sucesso, que ele está acordado. Não. Muitas vezes está dormindo, mas está agindo de uma maneira eficiente. Né? Para o mundo isso pode parecer um ser de sucesso, mas muitas vezes o espírito está totalmente adormecido. Esse é mais um vídeo com interesse, né, de acordar as pessoas, acordar para a verdadeira realidade, despertar que está aqui dentro de você, aqui, que é Deus, para que não esteja totalmente abafado, fechado, com apenas o mundo da ilusão. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você está querendo acordar ou já está acordado. Se você aguenta ver esse vídeo, já é um ótimo sinal. Pois a Matrix é tão inteligente que ela coloca até mesmo no inconsciente do ser qualquer coisa que possa trazer um crescimento, fazer ela acordar, muito rapidamente deve-se fugir disto. É por isso que é tão difícil acordar um ser. Pois a Matrix é tão inteligente que ela coloca até mesmo mecanismos a ponto de fazer com que a pessoa ache ruim quando alguém ou algum material, algum livro, alguma coisa está querendo acordar. A Matrix, ela aqui na Terra está presente em praticamente tudo, todas as coisas. O indivíduo, desde que nasce, ele é influenciado a seguir determinadas coisas. Então coloca-se uma religião, uma língua, como deve pensar, como deve agir, como deve se comportar, maneira na qual deve falar, interagir com os outros, a maneira na qual deve se vestir, a maneira na qual deve comer, tipo de trabalho ou o que deve trabalhar. Chega-se do ponto até de querer estipular até mesmo a vida sexual de uma pessoa, de como deve ser, com quem deve ser. A Matrix, ela procura influenciar a pessoa 100% de sua vida. É um mecanismo tão estruturado e tão inteligente que chega-se no cúmulo, muitas vezes, de saber praticamente, ou pelo menos, né, estipular como vai ser toda a vida de um ser. E isso fazem em escala, com os 8 bilhões de seres. Então, algumas dezenas de pessoas, né, que dominam praticamente o planeta todo, esses estão estipulando, organizando, né, estruturando tudo isso para manter todos os 8 bilhões zumbis servindo a esse sistema. O trágico disso é que até mesmo os que criaram essa Matrix, eles também estão dentro da Matrix. Até mesmo os que criaram a Matrix estão dentro da Matrix. E nem percebem, muitas vezes. As coisas sempre é como se fosse um espelho. Tudo que você faz também
volta para ti. Ou seja, a Matrix que eles criaram e deixa todo o planeta escravizado, eles também são escravos de manter isto. Isso é uma grande tragédia, né? Tudo que é essas coisas, automatismo, né? Em que não se pensa, em que não se analisa uma situação, né? Tudo que é automatismo, que simplesmente faz, pode-se dizer que geralmente está dentro da Matrix. Por isso que muitos indivíduos, por exemplo, eles acordam, tomam um café correndo, aí já sai correndo para trabalhar, aí daqui a pouco volta para casa, né? Aí já tá morto de cansado, deita no sofá, vê novela e vai dormir. Aí no outro dia acorda, aperta o botão lá de play, né? Do próprio corpo e segue fazendo isso a vida toda. Até que chega no fim da vida, quando aposenta, já está muito exaurido, né? E já não aguenta fazer quase mais nada, geralmente. Então, morre rapidamente. Depois, quando volta aqui, geralmente faz a mesma coisa. No fundo, a Matrix, a coisa que mais importa para a Matrix é dinheiro. Todo o sistema da Matrix é movido a dinheiro. Tudo que eles fazem é movido a dinheiro. Todas as escolhas, a coisa de maior importância é o dinheiro. Eles não medem, eles não têm escrúpulos, não têm medição de até onde pode ir as coisas. O que importa é ganhar cada vez mais dinheiro, produzir cada vez mais, né? O que tiver que ser feito, o que tiver que ser escravizado, o que tiver que ser destruído, né, da terra, eles não avaliam. O que importa é ganhar cada vez mais dinheiro. E assim tendo cada vez mais poder. Pois aqui na terra o dinheiro é poder, né? Com o dinheiro você consegue que uma pessoa trabalhe para você. Você compra o tempo, ou seja, a vida de um outro ser com dinheiro. Portanto, o dinheiro é a moeda mais poderosa aqui na terra, né? É por isso que esses, em busca do poder, que nada mais é do que ter muito dinheiro, procuram ter cada vez mais dinheiro. E é por isso que chega um ponto que gera um conflito, pois muitas vezes um está querendo ter muito dinheiro, mas tem outro também que está querendo ter muito dinheiro. Tem outro. Aí daqui a pouco gera um conflito, gera uma guerra, né? Pois às vezes um, ele já tem muito, mas ele quer também muito do outro que está atrapalhando, né? E o outro também está vendo que o outro está atrapalhando. Então é um conflito. Aí então uma guerra. Aí coloca-se um monte de pessoas ali para morrerem, né, para os interesses dele. Isso é a Matrix. Como no filme do Clube da Luta, o Tyler citava, né? Você não é o seu emprego, você não é o seu nome, você não é os seus diplomas, você não é a sua casa, você não é suas coisas materiais, você não é seu RG, você não é nada dessas coisas aqui do mundo. Você não é nem mesmo o seu ego, os seus interesses. Você não é, eu posso ir mais longe, nem mesmo os seus pensamentos ou sentimentos. Você é um espírito imortal, infinito, ilimitado, parte do Criador, que está aqui na Terra apenas de passagem para viver certas experiências, agregar informações para você, para crescer, e tão logo voltar para a sua realidade, que é espiritual. Estamos aqui na Terra apenas de passagem. A Matrix, ela está presente e influenciando em tudo. Então ela está na TV, em toda a mídia, jornais, nos produtos. Ela está interligada em todas as coisas. Então praticamente todos são atingidos. A não ser que você more no meio do mato, ou seja, uma coisa assim, um índio, um selvagem, né? Mesmo assim você pode ser influenciado. Quando eu li, um tempo atrás, um livro que mostra as vidas dos trobiandenses, né? Um povo selvagem, mesmo ali, muitas crenças e paradigmas do homem aqui da Terra, aqui do cidadão moderno, muitas crenças e muitas coisas acabou sendo levado para lá. Tanto que eles começaram lá até mesmo a questão do casamento.
e diversas outras coisas que não tinham lá antes, que foi introduzida pelo homem moderno. Então, até mesmo esses povos que estão longe daqui da cidade, né, ainda assim, eles acabam que sendo interferidos, pois o homem moderno ele pode ir até lá e em pouquíssimo tempo pode colocar coisas lá neles e eles começarem a seguir. Então, muito raramente existe algum ser que não está sendo atingido de alguma forma pela Matrix. Né? Muito raramente. Mas a Matrix ela não é perfeita. Tanto não é perfeita quanto há alguns seres que estão acordados e esses procuram acordar outros seres. Se ela fosse perfeita, não haveria um sequer acordado. Todos zumbis, apenas executando a programação que eles determinaram. O que devemos entender é que todas essas coisas que são criadas aqui no mundo, leis dos homens, não é real. São leis dos homens. Não são as verdadeiras leis. As verdadeiras leis são as leis de Deus. E essas são eternas, enquanto as leis dos homens são temporais e mudam o tempo todo. Todas essas coisas, como por exemplo, religião, política, por exemplo, aqui no Brasil tem essa estrutura de trabalhar-se 8 horas por dia, tirar férias uma vez por ano. Você tem também que, assim que você tem uma certa idade, começa para a escola, daqui a pouco, se você quiser, né, mas é o que geralmente acontece, vai para uma faculdade, depois entra no emprego, depois aposenta, depois morre. Toda essa estrutura não é uma regra geral, não é a realidade. Isso são coisas que o homem criou para manter o sistema de uma determinada forma. Não é a realidade. A realidade é espiritual. As leis de Deus não são essas. Essas são tudo coisas que o homem criou. As leis de Deus são o quê? São a natureza, os elementais, a vida, a energia, a questão do eletromagnetismo, que tudo que você emana vai e volta, o tempo todo. Coisas boas ou ruins. Tudo que você está mandando, de bom ou ruim, está voltando para você o tempo todo. Essas são as leis de Deus. Agora, as coisas que estão instaladas aqui na Terra são leis dos homens e não representam a verdade. Representa uma ilusão. É claro que há certas coisas que é necessário ter, né, para uma harmonia, né, uma civilização, claro, né, questões éticas, questões morais. Mas tantas coisas são colocadas. E a Matrix, ela influencia muitas vezes, se a pessoa não está acordada, em toda a sua vida. Toda a sua vida. Chega-se no ponto que esses seres são seres muito estudiosos, claro, né? Conhecem a mente conhece o corpo, conhece o cérebro, todo o funcionamento do ser humano, né? E sabe que mexe aqui, afeta ali. Que nem um cachorrinho, sabe? Você passa a mão no cachorrinho, ele abana o rabinho. Mesma coisa o ser humano. Você faz uma coisinha aqui, ele abana o rabinho ali. Você faz outra coisinha aqui, ele abana o rabinho ali. Eles vão estudando todas essas coisas, né? Então, eles vão criando, tipo, faz uma coisinha aqui, né? Aí o ser humaninho fica felizinho. Aí faz outra coisinha ali, ele fica felizinho, né? Faz ali, abana o rabinho. Faz aqui, abana o rabinho. Vai se criando um monte de coisas assim, né? E assim, organizando para que o ser viva de uma determinada forma que é bom para os seus interesses. E qual é o interesse primordial aqui da Terra? Ganhar dinheiro. Então, tudo aquilo que for bom para esse interesse principal deles, que é ganhar dinheiro, eles fazem para que os humanos se comportem de determinadas formas, que eles ganhem cada vez mais dinheiro. Não importa que o ser vai ter que trabalhar que nem um maluco, né? Dar toda a sua energia, toda a sua vida para enriquecer cada vez mais. Ou ficar doente, né? Eles não têm interesse, eles não têm preocupação com os recursos da Terra, com o ser saudável, com o ser ecológico. Então, sai destruindo tudo. Destroem tudo.
usam os recursos da terra sem escrúpulos. Matam os animais o tempo todo. Milhões de animais são mortos por hora. Para quê? Para que eles ganhem mais dinheiro. Não por necessidade, não é necessário que a gente coma carne. A gente pode viver muito bem sem carne. Aliás, viver muito melhor. Mas, para que a Matrix funcione, né, eles ganhem cada vez mais dinheiro, faz isso. E com isso, polui mais o meio ambiente, causa uma tremenda dor para os animais. Essa dor toda vai ser instalada aqui na Terra também. E todos vamos sentir. Milhões de pessoas morrendo de fome. Tem a questão das armas nucleares, né? Em 1978, mais de 400 bilhões foram gastos no mundo com armas nucleares. Enquanto isso, 15 milhões de pessoas morrem de fome por ano. Esse dinheiro que é gasto com armamento nuclear poderia acabar com a fome assim, no mundo todo. Não haver uma pessoa sequer mais morrendo de fome, nenhuma. Mas a coisa mais importante aqui na Terra para eles é ganhar dinheiro e ter poder. E eles acham que com bastante arma, bastante armamento nuclear, né, são poderosos e assim estão protegidos. Né? E o outro também pensa assim. Então todos ficam se armando, se protegendo. Né? Mais da metade dos cientistas e engenheiros trabalham em usinas nucleares ou em artefatos para fazer arma. O mais tóxico, radioativo que existe na Terra, pelo menos que conhece, é o plutônio. 1 grama de plutônio tem uma meia-vida de 500 mil anos. E as usinas nucleares, elas produzem. Cada usina consegue produzir 250 quilos de plutônio por ano. De 5 a 10 quilos de plutônio é capaz de fazer uma bomba atômica. No livro do Ponto de Mutação do Capra, ele diz que apenas 500 gramas de plutônio, se fosse distribuído no mundo todo, causaria um câncer pulmonar em todo o planeta Terra. Estão produzindo plutônio sem parar, o tempo todo. Esse material leva quase 500 mil anos à minha vida. Os lixos tóxicos, radioativos, eles têm que ficar ali em decomposição também, né? Em certos locais. Isso está ocupando um espaço tremendo já no planeta. E eles não param. Fora isso, a questão do consumismo, né? Eles colocam que as pessoas têm que consumir, né? E com isso também. Produzem. E o outro consome, produz, consome. Porque aqui na Terra a coisa mais importante é ficar consumindo, né? Tudo é feito para se ganhar dinheiro, consumir. Isso é a felicidade, o auge do ser humano, né? Isso também está destruindo os recursos da Terra, poluindo cada vez mais a Terra. Tudo isso para se manter a Matrix. Essa manutenção da Matrix está causando tremendos prejuízos na Terra. E, além disso, tremendos prejuízos à saúde de cada ser, pois a Terra sendo poluída, o ar cada vez pior, todos também sentem isso. É por isso que as mudanças climáticas estão assim, toda hora acontecendo, umas coisas totalmente fora do normal, do comum. Tudo isso foi fruto do que o homem fez, né? O homem causou tudo isso. O que mantém a Matrix? A primeira coisa, o egoísmo. Eles fazem todos acreditarem, obviamente, né? Tem já a questão do Adam Smith, que ele disse no livro da questão da mão invisível, né? A mão invisível é como se houvesse uma mão invisível que faz com que tudo se harmonize, né? Ou seja, a competição, a luta, tudo isso segundo ele, vai ser bom, né? No final tudo se harmoniza e todos crescem e ganham. Isso seria verdade se cada ser nascesse na mesma situação financeira, com o mesmo conhecimento, né?
o mesmo poder, a mesma personalidade, as mesmas características, mesma força, mesma inteligência, mesmo tudo, né? Que se fossem todos iguais, né? Mas não é assim. Há uma tremenda diversidade na criação. Então, um ser nasce com tremendas benesses, outro nasce pobre, um nasce cheio de dinheiro, outro nasce totalmente miserável. Um já nasce, um já tem mais conhecimento que adquiriu, é claro, né? Em outras vidas, né? Muitas vezes, outro não. Enfim, há uma tremenda, fora as personalidades, há uma tremenda diversidade. Então essa mão invisível não funciona. Ela não funciona. O que acontece é que os poderosos, eles ficam cada vez mais poderosos, né? Cada vez mais, cada vez mais escravizando todo o resto. Essa mão invisível não funciona. Ela só funcionaria se fosse todos nascendo nas mesmas condições, com o mesmo conhecimento, com o mesmo poder financeiro. E não é isso que acontece. Mas está instalado na Terra que todos devem, né, cada um, procurar melhor para si e lutar por isso dia e noite, né, sem se importar com o outro. Pensa em si. Trabalha dia e noite pensando em si. Então, competição, luta. É por isso que é tão difícil as coisas, né? Tudo é tão assim, uma luta. Tem essa coisa de mercado de trabalho, né? Todo mundo competindo. Empresa, aquela competição para ter um lugar melhor, coisa melhor. Não há contribuição. Todo aqui na Terra, tudo que está na Terra instalado é competição, não é contribuição. Então não há harmonia, só estresse. E isso que acontece gera doença, gera ansiedade, só problema. Fora que numa competição, né, um ganha, fica super feliz, o outro perde, fica triste, acabado. E esse que ganhou, uma hora vai perder também. Então no final todos perdem. Todos perdem. Mas a Matrix ela funciona. A primeira coisa que mantém isso, o egoísmo. Enquanto está instalado o egoísmo, todo mundo só pensa em si, a Matrix está funcionando. É simples de entender isso, né? É só imaginar, por exemplo, você mora no bairro. Imagina só, se todos no bairro você mora começassem a se juntar e cooperar, né? Vamos supor que vai se montar nesse bairro um bairro autossustentável. Como isso poderia ser feito? Muito simples. Uma pessoa começa a produzir, por exemplo, verdura, outro começa a produzir legumes, outro começa a produzir frutas, outro cuida da água, outro cuida da energia, né? Captando energia solar para funcionar para todos, outro cuida de organizar tudo isso, outro cuida de uma determinada coisa. Imagina só, se todo. Isso falando um bairro, por exemplo, seu bairro, né? Junta todos e todos vivam em harmonia e contribuindo, cada um fazendo a sua parte da melhor forma, trabalhando, né? E depois todos vão, por exemplo, trocando, né? Quem produziu fruta, troca com quem produziu legumes, né? Quem consegue captar água, troca com quem mexe, por exemplo, com fazer as roupas, né? Todo mundo tem o suficiente, né? Todo mundo vive bem, e a coisa funciona. Se todo mundo ali for evoluído e tiver uma harmonia, não haver conflitos, e não haver também de um querer ter tudo, e não importa se o outro tem ou não, quer ter tudo. Não. Um equilíbrio, né? Isso funcionaria muito bem. Isso é a contribuição. Mas aqui na Terra está instalada a competição. Então, provavelmente você vai perceber que se você sai para a rua, por exemplo, às vezes nem mesmo seu vizinho olha para sua cara, ou né, às vezes nem mesmo a sua família tem harmonia. Muitas vezes não há harmonia nem mesmo entre o marido e a mulher, nem mesmo entre um pai e um filho, ou uma mãe e um filho. Esse é o mundo que está instalado aqui na Terra, infelizmente. E quando isso acontece, fica tudo fragmentado. Tudo fica muito difícil, pois cada um está lutando pelo seu. Então, é uma selva total. Mas isso mantém a Matrix, pois dessa forma eles conseguem eles criarem as coisas e deixarem todos os outros escravos, pois é como se houvesse uma dependência. Como não há harmonia entre os seres, digamos que tem um outro seres ali poderosos, que eles criam a harmonia. Eles comandam tudo.
Você pode ver como que aqui tudo na Terra você tem que pagar, né? Se você tem uma casa, você tem que pagar, né? Sendo que a Terra, na verdade, ela foi dada pelo Criador, né? Não é um homem que é dono, mas você tem que pagar. Mesmo se você compra a casa, depois você tem que pagar impostos para o governo. Um carro você tem que pagar impostos todo ano. Né? A comida você tem que pagar, tem impostos. A água você vai beber, tem que pagar. A energia tem que pagar. Tudo você tem que pagar, tudo. Então aqui no mundo é isso. O que reina é isso. Tudo você tem que pagar. Né? Os poderosos, eles procuram sugar tudo que for possível de cada ser. Outra coisa que mantém, né, é só pensar nos seus desejos, né? Só pensar no ego, nos interesses. Isso mantém a Matrix, é claro, pois assim que o ser está totalmente preso aos desejos, ou seja, precisa ter aquele carro X, precisa ter uma casa X, precisa comer apenas comidas do tipo X, vestir roupas X, enfim, tudo isso junto te escraviza, pois você vai ter que lutar para conseguir todas essas coisas, né? Vai ter que estar na Matrix. Para conseguir essas coisas tem que estar na Matrix. Fora isso tem a questão dos prazeres também, né? Sexo, comida, desejos, tudo junto. Todas essas coisas vai deixar preso, né? Pois tudo que você tem apego, você precisa, você sofre se você perder. Buda já dizia que o que causa o sofrimento é a ignorância, né? Os desejos é a ignorância que leva ao sofrimento. Quando não há ignorância, né? E quando não há desejo, você está livre, livre. E a coisa que mais prende na Matrix é uma visão totalmente materialista. Se você acha que a realidade é somente essas coisas aqui que a gente vê, você está preso a essa realidade. Quando você tem uma visão mais ampla, você tem uma percepção mais abstrata e vê que a vida é muito além do que apenas as coisinhas aqui materiais, do que apenas os sentidos, do que apenas os prazeres, que a vida não é só ficar trabalhando, comendo, dormindo e se divertindo, que existe todo mundo espiritual, que aqui é uma realidade desse tamanhozinho. Quando você percebe isso, você sai da Matrix. O que prende as pessoas na Matrix é isso. Achar que só existe isso aqui. Isso aqui que você pode perceber e ver. Se você entende que as coisas são muito maiores, né, mais amplas, que existem centenas de outros, centenas não, bilhões de outros planetas, outras vidas, outras espécies, outras dimensões, e que aqui é uma coisa desse tamanhozinho, desse tamanhozinho. Não é nem um cisco perto da realidade. Quando você percebe isso, você sai fora da Matrix. Você não fica mais apegado, você não sofre mais. Mesmo que você morra, por exemplo, perca o corpo, que isso importa? Você sabe que isso aqui é só uma realidade, que a morte não existe. Você pode ir daqui do corpo e sua vida vai continuar. Você vai estar em outra realidade, ou no mundo espiritual, ou em outro planeta, enfim. Tudo continua. Tudo que você adquiriu continua. Está tudo certo. Você não sofre. Eles também agem muito na questão que tem, por exemplo, no nosso cérebro. A parte do tronco cerebral, ela é responsável pelos nossos instintos, né? Então isso é o que, digamos, é a primeira resposta, né? Então a gente precisa sobreviver, né? Comer, os instintos sexuais, tudo isso é o que, digamos, que predomina, né? É o que está sempre na frente, vindo na nossa direção. Depois disso, tem o cérebro límbico. Tem as questões emocionais. Este é o segundo tempo de resposta, né? Então, essa é uma ação emocional. Por exemplo, você vê um produto no shopping, né? Primeiro vai ter o instinto, depois o límbico, emocional.
Se você não der tempo para chegar no terceiro, que é o neocórtex, você pode comprar por impulso, né? Fazer uma besteira. Porém, quando você dá um pouco de, dá mais algum tempo, alguns segundos, chega no cérebro, terceira parte do cérebro, neocórtex, aí sim são decisões mais racionais. Por isso que é importante, antes de tomar qualquer decisão, pensar, esperar um pouco, pois dá-se tempo de sair da questão emocional para uma questão mais racional. E eles abusam muito dessa parte, tanto do cérebro, do tronco do cerebral, como do límbico. Coloca-se muitas coisas nessas duas questões, né? Então, toda vez que você age muito rápido, muito no impulso, é apenas alguma dessas duas partes do cérebro que estão sendo usadas. Nem chegou sequer na terceira parte do neocórtex, o racional. Por isso é importante pensar, ter calma antes de agir. Ter calma antes de falar. Para que tenha decisões racionais. O que é que mantém as pessoas zumbis? Primeira coisa, todo o lixo que tem no mundo de informações. TV, noticiários, revistas, celular, joguinhos, entretenimentos inúteis, vícios. Todas essas porcariadas do mundo, né? Se você ficar preso nisso, só te mantém zumbi. Por quê? Além de você estar perdendo tempo da sua vida com essas coisas que não acrescentam em nada, inúteis, além disso eles estão ali tacando-lhe informações. Essas informações entrarão no seu cérebro, né? Poderão afetar todo o seu sistema. Isso vale para filmes que vê, noticiários que vê, quando se vê coisas negativas, afeta todas as suas células. Toda vez que se vê uma coisa ruim, as células é como se contraísse, ficasse assim, né? É assim que funciona. Isso pode gerar problemas, doenças, um monte de coisa. Você ficar vendo isso continuamente. Quando você vê coisas que te deixam alegre, que te eleva, é pelo contrário, suas células expandem, ficam bem, ficam saudáveis. Por isso, quando se sente alegria, né? Sente felicidade, você sente que parece que até a sua saúde melhora. É exatamente isso. É isso que acontece. Então procure não ficar vendo filmes negativos de terror, suspense, noticiários ruins, jornais, nem ficar atrás do celular feito um zumbizão mexendo ali o dia inteiro. Não façam isso. Procure não fazer isso. Estejam conscientes que cada segundo do tempo é muito sagrado para ficar perdendo o celular, perdendo com filmes, com novelas, com besteiras. Outra coisa que te mantém zumbi, o ego. Os desejos nunca têm fim. Quando você tem um desejo, quando você, depois de muito esforço, satisfaz esse desejo, logo em seguida vem outro. Se você tem um desejo por um carro, daqui a pouco, depois que você conseguiu esse carro, depois de muito trabalho, agora você deseja por outro. Aí você consegue, daqui a pouco, por outro. Daqui a pouco por uma moto, daqui a pouco por um avião, um barco, outra casa, uma mansão. Isso não tem fim. Fora que isso consome tempo, consome energia, consome toda a sua vida. Não há tempo para olhar para aqui dentro, para o espírito, quando só fica atrás de seus próprios interesses. A pessoa que para de ficar apenas atrás dos próprios interesses e começa a olhar para os outros, já, já teve estudos que foram feitos que a pessoa fica muito mais feliz. Ela ganha alegria. Quando a pessoa só pensa em si, muitas vezes ela perde isso. Terceira coisa que te mantém zumbi, a falta do conhecimento. Conhecimento sempre é poder. Quanto mais conhecimento você tiver, mais você saberá como agir de uma maneira melhor na sua vida, ter mais harmonia. Por isso que é tão importante o estudo. Quando você tem conhecimento, você sabe levar a sua vida de uma maneira melhor, né? Isso vai em todas as áreas. Você tem conhecimento, você consegue ganhar mais dinheiro.
Você tem conhecimento, você consegue relacionamentos melhores, consegue falar melhor com as pessoas, consegue interagir com todo o mundo melhor. O conhecimento sempre vai ser poder. Por isso, quem mais tem conhecimento, obviamente, mais poder tem. E o conhecimento é uma coisa que você leva para sempre. Né? As coisas que você adquire aqui materialmente ficam aqui, permanecem aqui, estão aterradas aqui. Vai embora. Assim que você perde seu corpo material, né? Desencarna, todas as suas conquistas materiais aqui ficam aqui, você perde. Mas o conhecimento que você adquiriu, esse permanece eternamente. Então, obter conhecimento é um dos usos do seu tempo mais inteligente que você pode fazer. Eu costumo dizer que estamos aqui na Terra. A coisa mais importante de se usar o tempo na Terra é para, primeiramente, nosso melhoramento, se tornar pessoas cada vez melhores, fraternas, boas, que pensem mais no outro do que em si próprio, né? Fazer coisas boas, né, para o próximo, para contribuir. Segunda coisa, conhecimento. Obter o máximo de conhecimento possível. Essas são as duas coisas principais. Todas as outras coisas, eu acredito que vêm depois disso. Né? É claro que a primeira coisa, como eu disse, o melhoramento, isso também significa cada vez ser mais amoroso, cada vez sentir mais o amor do Criador e expressar esse amor em tudo. Né? Essa é a coisa mais importante. Sentir Deus, se aproximar de Deus cada vez mais. Isso, e depois o conhecimento, eu acredito ser as coisas mais importantes. Que deveria ser usado a maior parte do tempo cada criatura. A quarta coisa, zona de conforto. A maioria das pessoas estão em zona de conforto, fazem apenas o mínimo ou apenas o necessário. Se você acorda cada dia e decide fazer apenas o mesmo, você está em zona de conforto. Se você não decide, no dia de hoje, fazer mais e além do que você já foi, você está em zona de conforto. Se está fazendo apenas o suficiente, está em zona de conforto. Se faz apenas um pouco e para, está em zona de conforto. Se procrastina, ou seja, diz que vai fazer isso e aquilo e não faz nada, só enrola, está em zona de conforto. É preciso extirpar esse mal chamado zona de conforto e fazer cada vez mais na vida. Quando você faz isso, você está em fluxo com o Criador. E você sente alegria, sente bem-estar. Todos os neurotransmissores, endorfina, serotonina, eles ativam nesse momento, dopamina, e você se sente muito bem. Por isso que as pessoas muitas vezes não querem parar de trabalhar nunca, né? Pois o trabalho gera prazer. O Freud, por exemplo, eu lembro que ele dizia que mesmo nas férias dele, ele usava as férias, muitas vezes ficava indo lá ver os pacientes dele, Sigmund Freud. Pois aquilo, ele dizia que naquele momento, era o que mais dava prazer para ele. Então, muitas pessoas não têm prazer, por exemplo, em férias. A quinta coisa que te mantém zumbi, vícios. Todo e qualquer vício te mantém zumbi. Pois assim que você tem um vício, você é escravo disso. Escravo disso. Devemos extirpar todo e qualquer vício, seja um vício de alguma substância, um vício de comportamento, um vício de pensamento, um vício de comportamento, qualquer tipo de coisa em que é feito de maneira repetitiva e compulsiva pode ser considerado um vício, deve ser extirpado. Todas as coisas devem ser feitas com consciência, consciente de cada ação do que está fazendo, sem estar fazendo apenas de maneira compulsiva, como se fosse forçado. Assim, você é realmente livre de vícios. Sexta coisa que te mantém um zumbi, a falta do autoconhecimento. Autoconhecimento é se conhecer. Conhecer verdadeiramente o que você é dentro. Né? Para isso é preciso que se olhe para dentro, que tenha momentos de silêncio. Né? Não precisa só momentos de silêncio. Se você começar a ficar atento em todo o seu dia, em cada coisa que você faz, passar a observar os padrões,
as coisas que te deixam triste, por exemplo, ou te deixam feliz, a forma como se comporta diante de determinadas situações. Se você começar a estudar a si próprio, como você é, como você se comporta, como reage, você começa a adquirir o autoconhecimento. Então logo você se conhecerá por completo. Isso é extremamente importante, pois se você não se conhece, qualquer um pode manipular você assim. Quando você se conhece, ninguém pode te manipular. Você não vai ser refém de ninguém, pois você se conhece. Então você sabe que se o outro ser ali jogar uma, uma, uma ação, uma palavra, uma reação, alguma coisa, você se conhece. Por mais que a reação sua poderia ser X, você não faz aquilo. Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, aperta uma coisa que você sabe que aquilo ali te atinge, mas você não se deixa atingir. Você reage de uma outra forma. Por exemplo, quando você há falta de autoconhecimento, fica-se muito vulnerável. Vulnerável a tudo. A Matrix, a tudo. Outra coisa, só pensar em si mesmo. Isso te mantém zumbi. Quando você só pensa em si mesmo, você fica cego. Você não vê mais o nosso. Então você pode até mesmo virar um tirano, né? Que só pensa em si. Quando só pensa em si, é o que gera esses tiranos que, sem escrúpulos, que fazem tudo o que for necessário para cada vez conseguir mais apenas para si. E quando você faz isso, você se afasta de Deus, pois isso não é uma coisa que está em harmonia com Deus. Estar em harmonia com Deus é pensar no nós, contribuir, ser bom, não só para si, mas para todos. Outra coisa, só ver a matéria, a falta de visão espiritual da vida, isso te mantém zumbi. Quando você só vê a matéria, obviamente você vai estar 100% na Matrix. A Matrix é isso. Você acorda, só pensa na Matrix, ou seja, ganhar dinheiro, ganhar poder. Vive em torno disso. Tudo que faz é em torno disso. Faz esse curso, estuda, tudo para ganhar cada vez mais dinheiro, cada vez ter mais poder, cada vez mais divertimento, cada vez mais brinquedinho material. Mas quando você vê que essa coisinha aqui da Matrix é só isso aqui, a pequenininha parte da realidade, e que a realidade realmente é enorme, incomensurável, praticamente infinita, né? Infinita. Você sai da Matrix. Você entende que tem mundo espiritual, que tem uma enormidade de coisas, planetas, seres, de outra espécie, outros tipos de formas de vida, enfim, é muita coisa, muita coisa. Com essa visão mais ampla, você já não sofre mais aqui na matéria, pois você sabe que depois daqui vai ter muita coisa, muitas vezes muita coisa melhor, melhor. Essa falta da visão espiritual da vida te deixa aterrado aqui. Por isso é importante reforçar isso como estudando o máximo possível questões espirituais. Leiam Allan Kardec. Estudem o máximo possível isso, para que fique cada vez mais forte em vocês. E qual seria o maior antídoto para sair da Matrix, deixar de ser zumbi? É simplesmente a visão espiritual da existência, ver as coisas de uma maneira mais ampla, entender que estamos aqui apenas de passagem, que aqui é apenas um pedacinho desse tamanho da realidade, que a realidade é muito mais ampla. E que aqui levaremos apenas o que melhoramos e os conhecimentos que adquirimos. E isso pode ser muito bem compreendido quando é sentido. Quando você sentir Deus, a presença de Deus dentro de você, que está dentro de você. Não é preciso templo, não é preciso nenhum mestre, nenhum padre, nenhum pastor, nenhum guru, nenhum santo.
Nada. Somente você olhar aqui dentro de você mesmo e ter a experiência por conta própria de Deus. Quando você finalmente fizer isso, sentir isso, então, tendo a experiência real, verdadeira, sentida, você entenderá tudo isso. Então sentirá toda essa a existência como é grande, como é muito além, mas muito, muito além do que apenas as coisas aqui materiais. Então, viver aqui na Terra desapegado, ver da melhor forma possível, é claro, mas livre de apegos. Quando você está livre de apegos, você está livre de sofrimentos. Pois o apego sempre gerará sofrimentos. Então, o convite nesse vídeo é o mesmo que eu procuro sempre fazer já em diversos vídeos. É sentir essa experiência de Deus em você. Isso pode ser facilmente acontecer quando você se dá o trabalho de silenciar a mente, olhar para dentro de si. Comece a dedicar tempo para a meditação, para olhar para dentro de si. Há diversas formas de meditar. Yoga, mantras, simplesmente silêncio. Né? O importante é você escolher alguma forma que você sentir ser mais adequada para você e praticar. Praticar todo dia. Recomendo pela manhã, que é o melhor horário, que eu sinto ser melhor. Bem cedo, por exemplo, 6 horas da manhã. Pratique todos os dias. Pratique também oração. Mas não oração só de qualquer palavra ou repetição, mas aqui, do coração. Ore a Deus do coração. Então, logo, você sentirá, dia após dia, nem que seja um pouquinho que você perceba, uma gotinha. Essa gotinha vai cada vez crescendo mais. Então, logo, você vai sentindo cada vez mais o amor de Deus. Então, vai entender tudo isso que eu falo nesse vídeo e nos outros vídeos. E quando você tem essa experiência, você já não está mais na Matrix. Você já é um ser acordado. E quando isso acontece, ninguém mais, nada pode manipular você. Nada pode mais lhe causar nenhum dano. Pois você entende que você é imortal. Seu corpo aqui de carne pode ser mortal, mas o seu ser é imortal. Não tem como nada nem ninguém manipular ou escravizar isto. Então você é finalmente verdadeiramente livre, espírito livre. Sem mais nenhum sofrimento, sem mais apegos, sem mais nada lhe prendendo. Este é o convite que mais uma vez eu faço. Procure olhar para dentro de si, sentir Deus. Então você se libertará de qualquer corrente da Matrix. Desejo muita paz, muita luz, muito amor para todos. Que Deus abençoe.